minha povas! Tudo bom? Tudo certo? Nada errado? Vamos lá dar continuidade à nossa questão do novo Pentecostes, do neopentecostalismo, né? E aí nós, para entendermos melhor esse neopentecostalismo, nós vamos para as nossas páginas. Deixa eu só confirmar aqui. A página 3 do nosso texto, que até já foi questão da nossa provinha mensal, da nossa verificação de aprendizagem mensal, né? Então nós estamos aí vendo novamente essa questão do Pentecostes, do novo Pentecostes, o novo, tudo aquilo que vai ser renovado, a nova vinda do Espírito Santo sobre muitas pessoas, para que nós possamos traçar a nossa vida aí, certo? Nas designações religiosas. Professor, por que o senhor sempre disse que é designação religiosa e não religião? Pelo seguinte fato, meu povo, né, e minha pova. Nós não temos uma religião concreta. Assim, peraí, deixa eu reformular minha frase. A religião é Cristo ou Deus, né? Não é a igreja, o templo ou o nome do templo, o nome da igreja, a religião, certo? Nós temos que sempre pensar nisso. A religião é uma coisa, o templo é outra. Então nós temos que pensar que, eu digo sempre designações religiosas, porque justamente são nomes da religião, nomes dados para não nomes dados da religião, mas são nomes dados para aquele grupo específico de pessoas. Tipo, os evangélicos, né? Os evangélicos têm a sua questão lá nós temos hoje várias igrejas evangélicas. O catolicismo, né? O catolicismo também não é uma religião, é designação religiosa. Porque a religião é Cristo. Professor, e para quem não acredita? Aí é uma questão de crer ou não crer, né? Mas, enquanto isso, galerinha, a gente vai para a questão de crer, certo? A gente tem que estudar a questão do ser, de existir. De vocês pensarem que Deus existe na cabecinha de vocês. Beleza? Vamos continuar com o nosso assuntinho. E aí o novo Pentecostes vem justamente para o povão, né? Para a classe mais populares. Ele acontece lá em Los Angeles, o novo Pentecostes, na rua Azusa. E aí vai vir outras coisas. Eu tô aqui, tô com o computador aqui do lado, certo? Por isso que eu tô me ausentando um pouquinho da tela. Deixa eu virar aqui assim. E aí, nós temos 3 movimentos, 3 ondas do novo Pentecostes. Deixa eu ler para vocês esse trecho do que é as ondas do Pentecostes. Professor, é aquela onda que vem assim com o mar? Não, é aquela coisa que vem gradativamente, certo? Vem com o tempo, a partir de determinados momentos, a partir de determinados acontecimentos em determinadas regiões. Vamos lá. Dentre várias características, o movimento pentecostal e neopentecostal duas merecem destaque. A primeira, mais presente nas igrejas pentecostais, pertence à primeira e à segunda ondas. É a grande ênfase que esses movimentos dão à literalidade do texto bíblico para assegurar a fidelidade àquilo que entendem ser vontade de Deus. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que eles levam
a Bíblia ao pé da letra. Eles dizem que tem que ser daquele jeito. Então, na hora do culto, né? Na hora, falar mais um pouco das igrejas evangélicas, na hora do culto, o pastor ele vai pregando de acordo com a Bíblia. Ele é lá, né? Inspirado pelo Espírito Santo, a pregar pela Bíblia. Ele vai lá lendo o trecho da Bíblia e ele vai explicando cada trecho da Bíblia, cada versículo, cada capítulo que ele está lendo, ele vai explicando. Totalmente diferente da Igreja Católica, que ela tem um ritual. Já o ritual dela é fixo. A igreja evangélica ela não tem um ritual fixo. Professor, como assim um ritual fixo e um ritual não fixo? Veja só. A Igreja Católica ela tem um padrão no culto dela. Tudo é um culto, né? Tanto faz de um lado ou do outro. Ó, e aí o culto da Igreja Católica vem assim: canto da entrada, aí ato penitencial, oração do glória, os trechos da Bíblia que vão ser lidos, né? Primeira leitura, salmo e segunda leitura. Depois vem o canto do evangelho e a leitura do evangelho pelo padre ou pelo diácono. E aí depois nós vemos com o credo, aí depois do credo as preces de assembleia. Deixa eu ver se estou indo certo, tá? As preces de assembleia, aí vai o canto do ofertório, né? Onde você devolve o dízimo. A gente vai ver isso daqui a pouco também. O canto do ofertório. E aí, onde você devolve uma parte do seu salário, uma parte do seu ganha-pão. Depois do canto do ofertório, nós temos a questão da transubstanciação. Professor, que palavra difícil lá? É quando o padre eleva a hóstia e o cálice para que ali se transforme em corpo e sangue de Cristo. Pessoal, não adianta criticar, não adianta dizer que ali é só um pedaço de pão, tá? Para a Igreja Católica aquilo é um símbolo muito forte, como também tem alguns símbolos muito fortes na questão evangélica, beleza? Só estou passando por cima aqui só para dizer isso. Ó, e aí, depois da depois da transformação do corpo e sangue de Cristo e tal, eles vão para o ato da comunhão. Depois, eles vão para... tem partes, né? A igreja ela fica livre para isso, para cantar um canto de pensar em Deus, falar com Deus, compenetrar mais essa questão de Deus. E aí vai para os avisos, depois o canto final e todo mundo vai embora, certo? Mais ou menos isso é a regra do ritual do culto católico. A gente vai para o culto evangélico. O culto evangélico ele não tem muita regra, ele não é totalmente assim padronizado. Não que eu esteja dizendo que seja uma bagunça, mas veja só, ele tem a sua organização, mas ela não é tão fixa quanto a Igreja Católica. Então chega lá na hora do culto, certo? Todo mundo é recebido por aquelas pessoas ali que estão na frente, vão se acomodando, aí tem uns cantos de louvores a Deus logo no começo. Depois entra o pregador. Ele não precisa, né? Entra o pastor ou o pregador naquele momento lá e vai começar a falar da Bíblia. Ele não vai parar para falar de um... Ele prega em cima da Bíblia. Ele vai dizendo, versículo tal, capítulo tal, Deus falou assim para fulano, para Beltrano, não sei o que, pererei, parará, no versículo tal, assim, 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 porque no capítulo
tal, Deus inspirou fulano e beltrano para fazer aquilo, bereré, bereré. Ele faz toda a leitura do texto, mas ele vai pregando em cima da Bíblia. É justamente isso que eu estou dizendo. Ele leva a Bíblia ao pé da letra. E aí nós vamos no decorrer, né? Aí depois tem os louvores, tem os cantos de louvores, os cantos de glórias, né, a Deus, os cantos de contrição, aqueles cantos mais belos, onde você se enche, né, do Espírito lá e fica compenetrado, pensando na vida e no que vai acontecer com ela. Beleza? E depois aí tem os cantos finais e tal, e depois todo mundo vai embora. Tem a questão da oferta também, né? Tem os cantos de oferta. E depois tem um canto final e a galera, o canto final assim, né? Encerramento do culto, onde o pastor diz que acabou e todo mundo vai embora. Beleza? Então, tudo isso acontece desta forma. Eles não têm... são fixos, mas são diferentes. Não sei se deu para vocês entenderem como é os rituais, mas quem é evangélico sabe do seu ritual, quem é católico sabe do seu ritual também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pegar no meu palmo e pronto, né? Aqui, achei. Ó, o movimento neopentecostal no Brasil é o resultado de uma transformação e readaptação das igrejas pentecostais, que veio no final da década de 70 do século passado, 1870. Ou 1970. Foi mal. E que hoje se faz presente nas diversas áreas do contexto nacional, da mídia ao cenário político. Esta igreja é a vertente pentecostal que mais cresceu nas últimas décadas e despertou a atenção da imprensa, dos meios de comunicação, dos pesquisadores e da Igreja Católica, no qual vem perdendo fiéis no Brasil para as igrejas evangélicas. O que quer dizer esse pedacinho do texto, que na verdade não vai nos interessar muito. A gente vai para a 5ª página. Mas eu quero dizer assim, a Igreja Católica, ela hoje em dia ainda, ela é uma das maiores detentoras de fiéis no mundo, certo? Depois a gente vai pensar em outras designações religiosas, como a Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus e a Igreja Mundial. Beleza? Então, nós temos esses 4 pilares. 4, certo? Nós temos um 5º pilar, que é a Igreja de Deus, a designação Deus é amor, certo? Mas ela não é, ela já está em 5º lugar, justamente porque ela não tem uma força tão expressiva no Brasil. Lá fora, sim. Mas aqui no Brasil ela não tem uma força tão expressiva. Ela não tem a quantidade de fiéis, assim, muitos fiéis. Certo? Então, Então, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos a igreja crescente, florescente, o novo Pentecostes, o que nos dá aquele novo, o reavivamento. Então, tem alguns cultos tanto de um lado quanto do outro, tá? Que diz assim, é o reavivamento, é o novo espírito, certo? Que aí você vai lá rezar, cantar, orar, né? Pedir aquele reavivamento no teu íntimo, que o Espírito Santo penetre na sua cabeça, no seu pensamento, no seu corpo para curar, para fazer qualquer coisa. E como eu disse lá nas aulas atrás, né? Lá no começo tem no livro bem assim, tem aqui no texto, tá? Tem no texto. Os apóstolos estavam no cenáculo quando Jesus entrou
e disse: a paz esteja convosco. E aí tem uma conversa entre eles e ele diz assim: agora eu vou subir aos céus e vocês vão receber a graça do Espírito Santo. E aí quando Jesus sobe, ele manda o Espírito Santo sobre os apóstolos. E aí eles começam a falar em línguas de fogo. Não que eles soprem fogo, tá, pessoal? Já expliquei isso. Eles começam a falar em diversas línguas, em várias línguas, que são as orações em línguas, que nós também já vimos isso. E aí os apóstolos eles começam a cantar e a louvar a Deus a todo momento. E vamos louvar e cantar e tal. E todo mundo lá do lado de fora fica: esses caras estão loucos, estão bêbados, porque eles estão falando línguas diferentes. Mas tinha pessoas que conseguiam entender, porque era a sua língua matriz. E aí continua esse movimento e tal. Aí tem uma questão de baixar, né? Ele teve uma baixa muito grande durante séculos e séculos e séculos. E aí a partir do século passado, 1900, certo? 1900, nós começamos a ter um reavivamento, né? O Espírito Santo vem de novo sobre os pastores e os padres e os papas e os líderes religiosos e começa aquele fogo de novo do Pentecostes, que é chamado para a Igreja Católica, renovação carismática, para o evangélico, é o reavivamento, certo? Então, nós temos essas várias questões. E aí nós também temos, né, para, assim, falar um pouco mais, não só do Espírito Santo sobre nós temos que falar também da questão que é uma questão muito complicada de se entender, tá? Eu já vou dizendo a vocês que é uma questão chata de se entender e complexa também. Professor, o que é complexo e chato? É chato. Chato. Né? É só chato e complexo. Como assim, professor? Chato e complexo. Uma coisa não pode ser chata e complexa. Então por que o senhor vai passar para dois? Porque é chato. Complexo. Mas a gente tem que falar. É a teologia da prosperidade. Infelizmente a gente vai ter que falar de dinheiro, meu povo. Muitas igrejas, todas as igrejas, na verdade, ela tem contas a pagar. Ela tem dinheiro, ela tem contas a pagar. E aí, na verdade, é para isso que serve a devolução do dízimo, né? Eu dizia pagar o dízimo e eu nunca entendi porque eu pagaria o dízimo, né? Assim, para quem vai para as igrejas, pagar o dízimo. Mas não é pagar o dízimo, né? Você não é obrigado, tipo, não é uma conta que você paga. É você devolver aquilo que Deus te deu, que é justamente isso. Você recebeu o teu salário, você recebeu o seu emprego, porque Deus quis que você trabalhasse ali, naquela empresa, naquele setor e tal. E você vai lá e devolve a Ele 10% daquilo que você recebeu. Quem consegue devolver 10%, muito mais. Quem não consegue, devolve aquilo que literalmente lhe é permitido, né? Porque nem todo mundo tem condições de devolver os 10%. Na Bíblia tem dizendo 10%, mas aí você devolve aquele valor que você quiser. Só que a teoria da prosperidade é pregada em todas as igrejas. Todas. Só que nós temos uma diferença, tá? Uma diferença gritante. Eu não posso dizer assim, que é ou não é. A Igreja Católica, ela prega a teologia da prosperidade, prega, mas de uma forma mais simples. Diz assim, oferta o teu dízimo, que Deus sempre vai estar te abençoando, te protegendo, te dando a graça daquilo. Beleza? Ponto final. As igrejas evangélicas, né, elas pregam a teologia da prosperidade da seguinte forma, como se fosse mais assim, eles pregam assim, tá? Você vai entregar, você tem um carro, vou dar um exemplo lá, você tem um carro 2010, 10 anos atrás, quase da idade de vocês, né? Um pouco mais novo, mais velho que vocês,
mais novo que vocês. Pronto, um carro 2010. Aí você tá lá na hora da ofertória, o pastor diz, ó, você vai doar o teu carro hoje e amanhã você vai ter um carro do ano, não sei o que. O amanhã é só um exemplo, tá? Como é dito também. E aí eles vão lá, literalmente, doam o carro, doam tudo, que doam aquela parte. E através do esforço, né, e das graças divinas, eles podem comprar um carro do ano até no mesmo ano, né? Ou um ano depois e tal. Mas isso é uma coisa que muitas pessoas têm que ter justamente aquela fé bem fé mesmo, né? Bem fé. Só que essa prosperidade é como se fosse um desafio, né? Pô, você vai doar um carro, você vai doar um carro à igreja para que você receba um mais novo. Mas tem gente que não consegue isso, tem gente que não tem fé para conseguir isso. E aí eles não conseguem adquirir, e aí vão começar as críticas às igrejas, as designações religiosas e tudo mais. Ah, a igreja tal disse que eu ia ter um carro e tal, eu não consegui. Eu doei minha casa, a única coisa que eu tinha, e agora eu moro de aluguel porque eu não consegui. Cara, você não conseguiu porque você não correu atrás. Você não conseguiu porque você não teve aquela força. Você não teve literalmente o reavivamento, né? Então, você não conseguiu porque você não recebeu naquele momento que o pastor estava pregando o Espírito Santo. E aí você fez essa questão da devolução do seu dízimo, não de coração, mas pensando de outras formas. Uma forma possivelmente, eu não posso dizer, mas uma forma possivelmente egoísta. E aí a teoria da prosperidade é sempre que diz assim, ó, a gente vai entregar, vai devolver o dízimo e você vai devolver o dízimo para a igreja, mas só que você vai ganhar em dobro, em triplo, certo? Tudo aquilo que você está devolvendo para a igreja, tudo aquilo que está sendo devolvido a nós como pastores. E amanhã você vai ter uma coisa melhor, uma casa grande, uma casa maior, um terreno maior, dependendo daquilo que você doe. Mas também você tem que fazer por onde receber aquilo, tá? Não é você chegar assim, vou doar o meu carro e vou ficar esperando o outro. Chega carro. Não, você tem que correr atrás. Tem que ir lá, correr, pedir, clamar todo dia a Deus para trabalhos e tudo mais, beleza? É mais ou menos isso a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Você deve entregar aquilo que te pertence para pegar futuramente uma coisa melhor. Beleza, galerinha? Isso está bem explicadinho no texto, certo? Não vou tomar muito tempo de vocês, até porque está quase no nosso limite de tempo. Beleza? E eu quero que vocês pensem nessas, principalmente leiam aquele texto da página 4 em diante, que está lá, né? Leia aquele texto, leia principalmente as partes dos 3 movimentos neopentecostais aqui no Brasil, né? As 3 décadas, né? 1970, 1950, 1956, onde surgem as igrejas, a Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus, o Deus é Amor, e a Igreja Católica aí ainda vem, certo? Com muita força na década de 70, 50 e tudo mais. Beleza, galerinha? Ó, beijão do gordo e até a próxima! Valeu!